O Instituto de Engenharia do Paraná é a entidade mais antiga e tradicional entidade de classe do estado do Paraná. E um dos pilares do bom funcionamento do IEP são as câmaras técnicas, que reúnem profissionais com notórios conhecimentos sobre determinados assuntos relevantes de um setor com impacto para a economia ou para a sociedade paranaense. E hoje nós estamos aqui com Ricardo Vidinich, engenheiro, administrador, inclusive meu ex-aluno, que é o coordenador da Câmara Técnica de Energia do IEP. Ricardo, o que faz a Câmara Técnica de Energia aqui dentro do Instituto de Engenharia do Paraná? A Câmara Técnica ela tem se notabilizado por participar de todas as audiências públicas da ANEEL. Com isso, nós estudamos os assuntos, nos posicionamos e emitimos um parecer. Então, quando você estuda alguma coisa, discute, você engrandece. Então, todos nós que participamos dessa Câmara, nós crescemos ao longo do tempo, conhecendo as coisas do setor, principalmente com esse foco, discutir todos os assuntos que são apresentados pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então a agência ela é uma das mais participativas e ela discute todos os regulamentos, todas as normas que ela vai impor ao setor elétrico, ela discute antes com a sociedade. E o IEP, então, dentro da Câmara Técnica de Energia, tem feito isso, estudado esses assuntos ao longo do tempo e apresentado as suas contribuições. Ricardo, e quem faz parte da Câmara Técnica de Energia aqui do IEP? Ela é aberta a todos os sócios do IEP e também alguns que eventualmente não ainda são sócios, mas que querem se tornar sócios, porque podem contribuir com algo. A melhor coisa que tem é você ter condições de contribuir com algo útil para a sociedade. Isso engrandece o ser humano. Isso dá sentido à vida. Então, você produzir algo de útil também dá sentido à vida. Então, é isso que nós propiciamos dentro da Câmara Técnica de Energia. Não só oportunidade das pessoas se sentirem úteis, de conhecerem o assunto, mas também contribuindo com algo positivo e que, no fim, vai melhorar a vida de todos os demais. A Câmara Técnica faz reuniões aqui no IEP para debater esses assuntos que são tratados ao nível da ANEEL. E quando essas reuniões acontecem? Elas acontecem dependendo do dia, entre segunda a sábado. Só não nos reunimos no domingo, mas todos os dias nós fazemos reunião à medida que elas são necessárias. Ou seja, pode ser na segunda, pode ser na terça, pode ser na quarta, pode ser na quinta, na sexta ou no sábado de manhã. E depois da reunião da Câmara Técnica, participamos também de outros eventos do IEP. E isto é divulgado, Ricardo, para os associados do IEP, para os não associados, que querem debater esses assuntos, poderem participar? Nós convidamos sempre os membros da Câmara Técnica do IEP. Então, nós temos algo como 60 membros que estão lá participando da Câmara. À medida que novas pessoas se interessam pelo assunto, nós incluímos esses novos membros. Exatamente. E, Ricardo, outra coisa importante para a sociedade paranaense como um todo. Quais foram os últimos posicionamentos da Câmara Técnica em relação aos diversos assuntos relacionados à energia? Então, um dos assuntos que nós mais temos contribuído é a questão tarifária.
Então, à medida que as distribuidoras de energia elétrica têm suas revisões tarifárias, nós ali colocamos o nosso posicionamento, analisando todo o passado que nós temos de experiência. Cada um dos membros da Câmara tem uma experiência diferente. Então, essa experiência trazida àquele momento, àquela discussão, temos contribuído sempre com a ANEEL em discussões, não só aqui no Paraná, mas em todo o Brasil. Então, a última que nós participamos foi da CELPA, do Pará. Nós também contribuímos nessa audiência pública, assim como as pessoas do local também contribuíram. Até porque o preço da energia, não é, Ricardo, interessa a todos os brasileiros que são consumidores, e não só residenciais, como também industriais, não é verdade? Exatamente. A tarifa de energia afeta todos nós. E algumas tarifas sobem muito, e aí sim nós nos posicionamos questionando por que essas tarifas estão aumentando, qual é o ponto que incluiu aumentos maiores fora da normalidade, e esses aumentos, por que eles ocorreram? E o que deveria ter sido feito no passado para que isso efetivamente não ocorresse. Outro assunto, Ricardo, as análises, as discussões que são efetuadas dentro da Câmara Técnica geram posicionamentos. E esses posicionamentos são encaminhados às entidades responsáveis por aquele assunto que está sendo tratado? A Câmara Técnica funciona assim, ela traz o assunto para discussão, discutimos dentro da Câmara qual é o melhor posicionamento para aquela questão específica, e esta formulação desse posicionamento da maioria na Câmara é encaminhada ao presidente do IEP, que assina o documento e manda para a entidade responsável. Então, um dos posicionamentos, por exemplo, foi na questão das usinas hidrelétricas já depreciadas, que foi colocado um bônus de outorga. Então, o IEP se posicionou claramente contra esse bônus de outorga. Esse é o posicionamento de protagonismo do IEP, que a diretoria do IEP considera como extremamente relevante para toda a sociedade do estado do Paraná. E tem um outro assunto, Ricardo, que pesa bastante, e eu acredito inclusive nas tarifas, e que muita gente não sabe. O que é este famoso PLD? Então, o PLD é o preço da liquidação das diferenças. É um item que está em discussão agora na ANEEL, os limites máximos e mínimos desse PLD. Então, o PLD é um mercado que visa comercializar as diferenças de energia de quem forneceu mais do que deveria ter fornecido e quem tem necessidade mais do que havia inicialmente comprado. Então, é um mercado que é um mercado pequenino, porém a oscilação muito grande de preços gera absurdos de valores. Então, por exemplo, em 2014, os consumidores de energia elétrica pagaram bilhões de reais na época por essa diferença ter sido muito grande, coisa que não ocorreu nos anos seguintes. E a cada ano, então, a ANEEL coloca em discussão o assunto. Neste ano, ela colocou um limite tão alto que o IEP se posicionou contrário a esse limite muito alto. A posição do IEP é manter o mesmo critério do ano anterior. Isso visando o benefício dos consumidores, obviamente. Então, a discussão aqui é qual é o melhor resultado para a sociedade como um todo. E o que nós queremos, na verdade, é incentivar o crescimento. Então, nós precisamos crescer. Então, para crescer, essas diferenças, quanto elas menores forem,
melhor. Por quê? Porque os leilões de energia é que indicam o crescimento. É aonde nós vamos contratar novas usinas, principalmente hidroelétricas, mas também de outras fontes. Fontes termoelétricas, fontes eólicas, que está crescendo muito no país, fontes solares. Então, são novas tecnologias que estão vindo, deixando ainda a matriz bem limpa, bem renovável, mas novas fontes indicando uma nova matriz para o país. Ricardo, um outro assunto. A composição da matriz energética do Brasil é bastante limpa e isto a sociedade, inclusive, muitas vezes não tem o conhecimento sobre o assunto. E como é que estão a geração destas fontes alternativas de energia e que são muito mais limpas, por exemplo, do que o consumo de petróleo? Então, hoje no Brasil você tem, aqui eu posso até apresentar uma tabela, a visão geral, 60% da nossa matriz hoje são de usinas hidrelétricas, mas quase 10% são solares e eólicas. Então, a energia eólica você está com 8,8% da matriz e de energia solar 1,1%, denotando que o país está indo para esse caminho novo, dessas novas energias que estão inundando o mundo. A energia elétrica, a hidroelétrica é bastante limpa também. A energia eólica, a energia solar são fontes limpas e que estão se desenvolvendo. E a intensidade do desenvolvimento dessas fontes está sendo adequada, o Brasil está desenvolvendo num ritmo satisfatório, poderia desenvolver ainda mais. Qual a opinião da Câmara Técnica sobre este assunto? Stefanello, aqui nós temos uma questão grave, que o país está em recessão econômica. Nos últimos 4 anos, de 2013 a 2018, o consumo de energia elétrica cresceu 2,7%. Em 4 anos, subiu 2,7%. No mesmo período, função dos planos, porque os planos são feitos com 6 anos de antecedência. Então, esses planos projetavam um crescimento de 5% ao ano. Você vê, em 5 anos cresceu 2,7%. A nossa matriz... O consumo de energia está crescendo muito menos do que o previsto. Exatamente. E aí as gerações, as novas usinas, nós passamos de 120 mil megawatts para 163 mil megawatts em 2018. Então, de 2013 a 2018, nós crescemos 36% em potência, em capacidade de geração. Então, temos ociosidade em geração hoje. Em bom português, Ricardo, no presente momento, você que está nos assistindo pode ter absoluta certeza que não sofreremos um apagão de energia, ou seja, falta de energia, mesmo que ocorra uma seca, por exemplo, que afete a geração de energia hidrelétrica. Isso. É isto? É isso mesmo. Dá para se garantir isso ao consumidor? Com certeza. Pelo menos em curto prazo. Com certeza você tem essa garantia. O que nos preocupa sempre é quem paga a conta. Então, essa história de quem paga a conta é que o IEP tem se posicionado em todos os aspectos de forma a minimizar os custos totais da energia e reduzindo os custos para a economia como um todo. Porque o crescimento, Stefanello, se dá se nós tivermos energia efetivamente barata. A energia é fundamental. E aquilo que você falou sobre o PLD anteriormente, qual o efeito que ele tem agora, no presente momento, neste ano? Nesse ano, não nos preocupa porque existe, como eu estou dizendo, uma sobra de energia e as distribuidoras acabaram comprando mais energia do que efetivamente tem para vender. Com isso, elas vão
nesse PLD, vender essa energia que sobra. Então, o valor em si dos limites não afeta muito agora. Mas nós temos que estar atentos a cada ano para verificar se isso continua ocorrendo. Porque se não continua, o que aconteceu em 2014 foi que os limites estavam muito altos e as distribuidoras tiveram que comprar no mercado e não vender. Então, esse ano está ocorrendo o inverso. Então, o que eu diria assim, importante que o IEP efetivamente está se posicionando no sentido de querer o crescimento. O que nós queremos é o crescimento da economia, o crescimento do país. E para isso precisamos energia barata. E para isso precisamos que as novas licitações das usinas que já estão construídas sejam feitas sem o bônus da outorga. Porque o bônus da outorga aumenta o custo da energia sem produzir nenhum megawatt novo de nova hidrelétrica, nova termoelétrica, nova geração eólica. Está aí o protagonismo da Câmara Técnica de Energia do Instituto de Engenharia do Paraná. Você que é associado e pretende ou quer conhecer mais sobre esta área, participe da Câmara Técnica. E você que não é associado, entre como sócio do IEP, participe dessa Câmara Técnica e seja também um protagonista em termos de energia.